Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês o motivo que me levou, um dos vários motivos que me levou a desistir da minha profissão de biomédica. Pra quem não sabe, eu sou biomédica formada, fiz uma pós-graduação também na área de biomedicina. Eu me formei em julho de 2021 e eu decidi não seguir com a profissão. Por quê? Na faculdade, eu entrei meio que em dúvida. Eu queria. Sempre foi o meu sonho fazer um curso superior. Sempre foi meu sonho. E eu não sabia direito o que, é que eu queria. Eu pensei em fazer várias coisas. Pensei em fazer medicina, até tentei alguns anos, estudei, fiz cursinho, cheguei a passar em particular, mas não consegui FIES pagar, né? Não tinha nem como, porque é um valor muito alto a mensalidade. Depois eu descobri que da área da saúde, o que eu achava legal também, além de medicina, era biomedicina. Tinha um amigo meu na época que a gente trabalhava juntos, ele fazia a faculdade, ele me contou um pouco como que era, e eu achei super bacana. Aí eu falei assim: "Ah, legal, vou fazer". Então eu fui, fiz o Enem, ganhei uma bolsa de 100% no ProUni. A faculdade de biomedicina eu não paguei nada, tá? Aqui na minha cidade o ônibus também para estudante é de graça. Então assim, eu só tinha que ir pra faculdade, eu não pagava nada, bolsa 100% e não pagava nenhum transporte. Então eu fui e fiz os 4 anos da faculdade. E assim, eu gostei muito do curso, né? Eu gostei bastante. Eu entrei com o intuito, biomedicina, ela tem, pra quem, né, só contar um pouquinho pra quem não sabe, ela tem mais de 30 áreas de atuação que o biomédico ele pode atuar. E o que que acontece? Dessas mais de 30 áreas, a única que eu gostei mesmo, que eu falei, não, é isso que eu quero, era a área de reprodução humana. Então, eu entrei na faculdade e segui, né, até o final. Falei, não, eu quero reprodução humana. Só que eu nunca fui atrás pra saber exatamente. Eu sabia que assim, eu vou me formar e aí eu vou fazer pós de reprodução assistida em tal lugar, eu já tinha tudo esquematizado. Só que eu nunca fui atrás pra ver como era a profissão, como era o dia a dia. Eu não pesquisei nada disso. E aí eu pus na minha cabeça que eu queria, pronto, e fui. Então eu fui, fiz os 4 anos da faculdade. Quando foi o último ano, eu consegui o mais difícil, né? Que era eu consegui conhecer pessoas que são muito influentes, biomédicos muito influentes na área de embriologia, que era a área de reprodução assistida no Brasil. Consegui ter contato com essas pessoas. Algumas dessas pessoas até falaram: olha, o que você precisar, toma o meu e-mail, meu contato, me fala, livro, por onde você começa, o que você tem que fazer, o que você precisar, pode contar comigo que eu te ajudo. Então, assim, eu já tinha até as indicações, né? E aí eu falei, bom, quando chegou no último ano, eu falei, agora, né, eu vou me formar e vou atrás da pós, né? Mas vamos ver o que faz mesmo, né? O biomédico, porque eu já tinha visto, né, lá de reprodução assistida, então colocando espermatozoide dentro do óvulo, achava super bonito, super legal. Sabia que tinha que esperar virar lá o blastocisto, sabia mais ou menos, né? Mas não sabia a fundo, né? Porque a gente na faculdade vê tudo muito superficial. A minha faculdade, como ela era particular, então nas faculdades de biomedicina particular, eles focam muito para você ir para a área de análises clínicas, que é análise de sangue, de urina, de fezes, enfim. E as universidades públicas, elas focam mais para o biomédico e para a área de pesquisa, né? Pesquisa de medicamentos, de tudo que tem a ver com medicamento, com doenças, com promoção à saúde, equipamentos biomédicos. Então, as universidades públicas vão para esse caminho. E aí eu falei assim, bom, eu já entrei na faculdade sabendo que eu não queria análises clínicas, mas a gente né, formado para isso. A gente acaba saindo com a formação, já com a habilitação de análises clínicas. Então, eu falei assim, bom, último ano, tô fazendo os estágios obrigatórios na clínica escola da faculdade, no laboratório de lá. E aí eu pensei assim, bom, vou começar a pesquisar mais. Comecei a pesquisar no conselho, no CRBM, e acho que é no CFBM, se eu não me engano, tinha lá os podcasts. O conselho, né, que é o conselho, tá? Federal e conselho regional de biomedicina. Então lá no site deles eu não sei se é do federal ou do regional, não me lembro, gente, mas tem lá podcasts. E é muito legal que esses podcasts, eles falam, são vários profissionais biomédicos que falam sobre as suas respectivas áreas de atuação. Que é para quem é estudante, enfim, para recém-formado, ou até quem já tá numa área de atuação querer mudar,
acompanhar para ter uma ideia, né, do que fazer, para onde ir, do que faz aquele biomédico naquela área. Então tinha biomédico de perfusão extracorpórea, tinha perícia criminal, tinha até o muito bacana, tem até um podcast do Dr. Bactéria, para quem não sabe, o Dr. Bactéria ele é biomédico. Então, assim, eu fui vendo, né? E aí tinha um podcast de uma embriologista muito conceituada, ela até chegou a estudar em Harvard e tudo, ela tem uma clínica de fertilização in vitro aqui, aqui em São Paulo, e aí ela fez um podcast contando como que era o dia a dia, o que fazia. Ela contou todo o passo a passo, desde quando você se forma como biomédico. Ah, me formei como biomédico. Como que eu faço para ir? Eu quero ir para a área de reprodução humana. Qual é o passo a passo? E ela contou tudo que precisava fazer. Então, tinha que fazer a pós. Depois da pós, você tinha que achar um lugar para você estagiar. Os estágios não é tipo assim, é difícil de conseguir, porque você tem que ser bem. Você trata de reprodução humana, né? Então, assim, não pode ser qualquer pessoa de qualquer maneira que entra lá. Então, tem que ser uma pessoa. Eles fazem os testes, tudo. Então, tem que ser uma pessoa muito empenhada para conseguir esses estágios. Os estágios começam como estagiário 1, estagiário 2, 3, sei lá até que número que vai. E aí você vai subindo de cargo, digamos assim, né? Basicamente é isso, porque é uma empresa, né? É uma empresa, né? Apesar de ser do ramo da saúde, algumas pessoas até confundem um pouco, mas não deixa de ser uma empresa. Então você começa lá de baixo e vai, conforme você vai tendo conhecimento, vai melhorando, você vai subindo lá as graduações. E aí ela começou a contar que você não tem muito sábado, domingo, feriado, férias, porque você fica refém. Vamos supor, você tem que pegar o óvulo de uma mulher. E aí você faz lá todo o tratamento de indução de ovulação, aí ela ovula lá. E a gente. Então, tipo assim, se ela ovular domingo, tá lá programado pra ela ovular. Lá pra domingo, 10 horas da noite, você vai ter que estar lá pra fazer a coleta dos óvulos, pegar esses óvulos, porque é tudo uma parceria com o médico também, enfim, você tem que estar à disposição. E aí eu comecei a pensar, a ver, pelo que ela falava, assim, do dia a dia dela, e eu falei assim, olha, eu acho lindo, eu acho muito bacana, é uma das áreas da biomedicina mais promissoras, é uma das áreas da biomedicina que remunera muito bem, assim, é uma das que mais pagam, é a área de reprodução humana. Só que aí eu comecei a pensar, tudo bem, consigo estudar bastante. Essa menina, essa do podcast, inclusive, depois de um tempo, eu descobri que nós temos um amigo em comum. E esse amigo, inclusive, ele falou pra mim, olha, você que é biomédica, tem uma amiga minha que ela tem uma clínica de fertilização in vitro. Ela falou que sempre precisa de biomédico. Se você quiser, eu converso com ela, tudo. Então, assim, se eu quisesse, se fosse uma coisa, um desejo meu, se eu realmente tivesse empenho, gente, era só estudar, só fazer a pós, tranquilamente. Eu já tinha os caminhos, poderia conversar com ela através desse meu amigo. Eu sei que provavelmente eu estaria empregada, porque quando a gente quer, a gente se empenha, a gente consegue. Então, assim, só que eu vi que não era uma coisa que eu queria, sabe? Eu não queria. Eu vi que se eu ganhasse, vou chutar um número absurdo, tá? Se eu ganhasse 50 mil reais por mês pra fazer isso, mesmo assim eu não iria querer. Eu preferia, tipo, ganhar 2 mil reais fazendo qualquer outra coisa, entendeu? Mas uma coisa que me desse prazer. Porque hoje em dia, gente, a gente não precisa ficar mais preso em ter que trabalhar numa firma ou numa profissão, é alguma coisa que a gente não gosta, que a gente não esteja bem realizado, né? Hoje em dia, muitas pessoas, hoje tem muitos caminhos, né? Então, a gente consegue associar as duas coisas, né? Boa remuneração, né? Seja ela em alguma empresa, em alguma profissão, ou com um empreendedorismo. Então, assim, a gente consegue. Hoje dá pra fazer isso, né? E aí, eu já tinha tudo encaminhadinho, né? Já tinha, né, tudo certo, se eu quisesse. Eu pensei, não quero. Não quero. Não é o que eu quero. Eu percebi que eu ia levantar todos os dias pra fazer aquilo e eu ia pensar, nossa, que droga, tem que trabalhar. E era isso que eu não queria, sabe? E, assim, não foi fácil desistir da profissão. Porque eu trabalho basicamente o que eu faço, eu trabalho numa ouvidoria de uma multinacional. O salário não é tão alto assim, mas eu gosto do que eu faço, tá? Só que não é algo que eu quero fazer pro resto da minha vida. E aí eu pensei, bom, eu vou trabalhar, na época que eu me formei, eu pensei, bom, eu vou
continuar trabalhando nessa empresa que eu trabalho, sendo que eu sou biomédica, todo mundo vai começar a falar, nossa, mas você se formou, e que não sei. Aí eu comecei a juntar isso na minha cabeça, falei, gente, preocupada com o que os outros iriam pensar, né? E aí eu já vinha de alguns problemas com depressão, já fazia alguns anos, e aí eu caí numa depressão bem profunda, tomava vários remédios e eu não conseguia ter ânimo mais pra nada, assim, né? Eu ficava, meu Deus do céu, e agora, né? O que que eu vou fazer? Agora eu vou ter que ir pra biomedicina. E aí eu falei assim, bom, já que eu não quero ir pra reprodução humana, comecei a fazer meus currículos e mandar para análises clínicas. Quando eu via o salário e o que que tinha que fazer. Porque assim, quando você faz biomedicina, voltado para análises clínicas, que foi o meu caso, o que, que eu imaginei? Que depois de formada eu ia trabalhar no laboratório. Obviamente, eu já não ia ser um biomédico sênior, né? Eu ia entrar provavelmente para fazer análise de fezes. Eu pensei isso, porque geralmente qualquer empresa você começa de baixo. Só que as empresas, quando tinha vaga, queria biomédico para fazer coleta de sangue. Gente, assim, eu aprendi na faculdade, eu fiz coleta, né, nas pessoas, tudo. Todo mundo falava que eu tinha uma mão muito boa. Mas assim, não era o que eu queria. Se eu quisesse ficar coletando, eu teria feito auxiliar ou técnico de enfermagem, que é o que geralmente faz as coletas, né? Tô assim, resumindo, eu sei que é mais amplo do que isso, mas via de regra são auxiliares e técnicos de enfermagem que fazem a coleta de sangue, né, pra exames. Eu falei, eu não fiz 4 anos de faculdade pra isso. E pra ganhar um salário tipo assim, gente, R$ 1.800, sabe? E aí eu falei assim, não. Eu mandava currículo, mas eu torcia pra que ninguém me chamasse. Falei, eu ficava, gente, tomara que ninguém me chame, porque aí eu posso falar pra todo mundo, eu tô tentando, mas não tô conseguindo, tá difícil e tudo. E aí, ficava com isso, me remoendo, né? Ninguém nunca falou nada, tá? Só que é coisa da minha cabeça. E aí, no começo, quando eu tive depressão lá em 2010, que foi quando eu comecei a ter esses problemas, eu comecei a ir em psiquiatra e eles encaminham a gente pra fazer terapia, né, com psicólogo. E aí eu fui pra fazer, eu falei, vai ser bom, né, tomar os remédios e fazer a terapia. Passei com uma psicóloga, fiz algumas sessões de terapia, gente. Aquela psicóloga precisava de um psicólogo, de um psiquiatra, porque ela era mais doida do que eu. Eu não vou entrar em detalhe sobre a parte da psicologia, falo disso depois num outro vídeo, se vocês quiserem, mas assim, nossa, eu saí de lá pensando o que muita gente pensa, sabe? É muito grande o conceito, né? Assim, em torno da psicologia, de tipo, quem faz psicologia, quem vai pra, passa com psicólogo é doido, psicólogo é só pra conversar, não resolve nada. Então, tipo assim, eu não tinha um preconceito. Eu cheguei, eu fui, fiz algumas sessões e assim, gente, eu saía de lá pior do que eu entrei. Falei, não, isso aqui não tá certo. Aí peguei, parei, aí eu deixei bem claro, fiz tratamento com vários psiquiatras ao longo dos anos e todos, eles sempre indicam, né? E eu falava, não vou fazer, eu já fiz, não funcionou, não quero. Chegou uma época que eu perdi o convênio que eu tinha e tive que passar pelo SUS, com psiquiatra no SUS da minha cidade. E aí, para passar com o psiquiatra, a gente era obrigado a passar com o psicólogo. Só que a terapia era em grupo. E aí, beleza, fui, fiz acho que umas 2 sessões e cada um tinha um problema ali e, tipo, tinha uma pessoa que falou, olha, mudou a minha vida. Tá aqui, eu tô fazendo faz acho que 6 meses que ela tava fazendo. Ela falou, mudou a minha vida, tudo. Só que eu ficava lá, tipo, as pessoas falavam os seus problemas, eu achava que elas eram doidas. Eu falava o que, que eu sentia, o que acontecia, elas me olhavam como se eu fosse doida. E era uma coisa que, assim, eu vi que não... Talvez, nesse momento da terapia em grupo, como funcionou para aquela moça, talvez eu não estivesse no momento, eu não estivesse aberta para terapia, porque eu fui porque eu era obrigada, né? E talvez eu não estivesse aberta para terapia, não sei o que foi que aconteceu, mas assim, eu fiquei totalmente cética. Falei, já fiz em grupo, fiz, né, individual, não resolveu, o psicólogo não resolve. Então eu fiquei muitos anos só no remédio. Só que o remédio ele meio que mascarava. Eu sentia dentro de mim que eu ainda não tava bem, né? E quando eu me formei, que eu fiquei com esse negócio, ai meu Deus, e agora pra onde eu vou, que profissão que eu vou, que eu caí numa depressão assim, que eu só queria dormir. Eu só queria dormir, porque dormindo eu não pensava em nada, sabe? Eu não sofria. Eu dormia muitas horas, dormia a noite toda. E assim, eu ia dormir, vamos supor, 9 horas da noite, acordava 11 horas da manhã, passava o dia inteiro com sono, e à tarde às vezes eu ainda dormia, porque eu não aguentava de sono. Então a médica foi, aumentou a dosagem do meu remédio e ainda passou mais um. Aí eu falei pra ela, olha, e eu fiquei tão desesperada de ter ficado mal desse jeito, que já fazia muitos anos que eu tava estável, né? Há alguns anos, né?
Mas eu tive episódios de recaída, de tipo desmame e recaída 3 vezes. E pra psiquiatria, quando você tem 3 recaídas de depressão, eles colocam como crônico. Então, ela colocou lá que eu ia ter que tomar remédio, todos os médicos já tinham estipulado que eu ia ter que tomar a vida inteira. Então, né, já tava. Só que quando eu vi que eu tava mal, tomando mais remédio e ainda não tava melhorando, aí eu cheguei na minha psiquiatra e falei: olha, eu sei que eu falei pra você que eu não queria passar com psicólogo, mas assim, é minha última tentativa. Me dá um encaminhamento. Aí ela, ai, vai ser ótimo pra você, você vai ver, você vai melhorar muito. Eu falei: ah, tá, vamos ver, né? Aí eu fui, passei com uma psicóloga, eu fiz 2 sessões. Assim, eu fiz 2 meses de sessão, depois eu tive que parar com ela. Mas assim, 2 sessões, 2 semanas. Primeira semana que eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não sei o que falar, não sei como que vai ser. Eu saí de lá, depois da terapia, outra pessoa. Na segunda semana, eu já tive que, por conta, parar de tomar os remédios e voltar ao que eu tomava antes. Parei um que ela tinha me dado pra dar um ânimo a mais e reduzir, né, por conta. Aí marquei com a psiquiatra e falei pra ela, olha, eu tô me sentindo muito bem e tudo, né? E eu não tive mais nada de recaída, nada. Continuei com ela trabalhando, porque aí eu fui vendo, né, o que que aconteceu, né, o que que tava me fazendo mal. A psicóloga, ela simplesmente, eu falei pra ela tudo que tava acontecendo, ela falou assim, mas você tá trabalhando nesse lugar, você tá bem nesse lugar? Eu falei, tô, não é assim que eu penso a minha vida toda, mas eu tô, eu não gostaria de sair de lá, pelo menos por enquanto. Ela falou assim, tem tantas pessoas que fazem faculdade e não exercem a profissão delas, por que que você tá preocupado com isso? Aí ela falou assim, não se preocupa, alguém te falou alguma coisa? Aí eu falei, não. Ela falou, então, isso é coisa da sua cabeça, uma coisa que você tá criando. E mesmo que alguém fale alguma coisa, a profissão que a gente escolhe, é o nosso trabalho, é o que a gente vai fazer, ninguém vai fazer pela gente. Mesmo as pessoas próximas, marido, filho, pai, mãe, irmão, ninguém vai fazer pela gente. Então a gente que tem que se decidir. A gente que tem que estar bem, né? E aí ela foi conversando comigo, ela falou assim, olha, tudo bem, você não quer continuar nessa empresa que você tá pro resto da vida, você não quer fazer um plano de carreira, mas você também não quer exercer a biomedicina. Então, você não quer, você já decidiu? Falei, decidi, não quero. Não quero ser biomédica, quer dizer, biomédica eu sou, né? Eu sou formada, tenho meu registro, mas ela falou assim, então você não precisa, né? É um conhecimento, o conhecimento não ocupa espaço, né? Conhecimento nunca é demais. Qualquer coisa que acontecer, você sempre vai ser biomédica. Então você sempre vai poder ir lá e, né, dar um jeito, né? Tem clínica de estética, tem, enfim, eu posso trabalhar, começar com coleta, enfim, desempregada, eu sei que eu não vou ficar, né? E ela falou assim: "Então, fica tranquila. Não fica preocupada com isso, entendeu? Você descarta então biomedicina, né? A, a profissão de biomédica e continua trabalhando, né, no que você tá fazendo. E deixa, sabe, vai vendo outras profissões, fica com a mente aberta e com o seu coração aberto para outra profissão. E foi o que eu fiz. E aí eu realmente melhorei muito, muito. E essa terapia que eu fui fazendo com ela me ajudou porque eu consegui controlar minha ansiedade, com isso eu consegui melhorar minha depressão. Eu sei que eu fiz terapia 3 meses com ela, aí eu tive que parar, mas esses 3 meses foram o suficiente para depois de alguns meses eu passar com a minha psiquiatra, ela ver uma melhora tão grande e ela resolver me fazer o desmame e me libertar do medicamento. Agora em agosto, não sei quando que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Mas agosto de 2023 vai fazer um ano que eu tô sem remédio, né? Ela falou assim, olha, se você voltar, ter algum episódio, alguma coisa, tiver alguma recaída, você volta, né? A gente volta ao tratamento. Ela falou, mas você tá muito bem. Eu acho muito difícil, pela minha experiência, de, sei lá, de voltar pelas coisas que já aconteceram. Mas a vida é um ciclo, a vida vai acontecendo, né? Então, pode acontecer alguma coisa aí que desencadeie. Mas ela falou assim, ó, não acredito. Assim, por enquanto, eu acredito que você já pode receber alta. E eu fiz, por enquanto, assim, eu tô ótima. Eu não tenho nem resquícios de depressão, daquela ansiedade toda que eu sentia. Então, assim, resumindo, assim, a história da biomedicina foi isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo, eu agora faço outra faculdade, né? Eu faço psicologia hoje, e depois eu faço um outro vídeo falando por que que eu escolhi a psicologia, né? Da onde que surgiu.
E é isso, gente. Então, assim, a biomedicina é uma profissão linda, é uma profissão que tá no meu coração, né? É a minha profissão de formação, né? Querendo ou não, eu tenho meu registro, né? Meu CRBM. Não está mais ativo, porque como eu não pretendo exercer a profissão, então não adianta, não faz sentido eu ficar pagando 500 e poucos reais por ano, né? Pra manter lá o registro ativo de uma coisa que eu não pretendo seguir. Então eu fui e suspendi. Porém, se eu quiser a qualquer momento, eu só requerer a ativação novamente, pagar lá a taxa e acabou. Em 2, 3 dias eu já sou biomédica de novo com o registro ativo. Então, assim, só para explicar para vocês, né, trazer um pouco, talvez ajude alguém de alguma forma, né, e ao longo desse processo eu conheci, não, assim, pessoas que eu já conhecia, mas que vieram conversar comigo, porque muitas pessoas falaram, eu também não tô feliz, você mudou totalmente, né, você se formou e aí você desistiu, e aí você começou outra faculdade, e aí como que foi tudo, né? Então, assim, ajudou, eu vi que ajudou muitas pessoas próximas a mim, talvez esse vídeo ajude outras pessoas, né? No Brasil, no mundo, sei lá, né? Tomara que ajude alguém. E assim, já vou responder algumas perguntas que eu sei que talvez vocês possam fazer. Primeiro, eu não me arrependo de ter feito biomedicina, tá? Não me arrependo. Teria feito, faria de novo, não me arrependo. Assim, eu não mudaria nada da minha vida até o momento profissional. Tiveram algumas críticas, sim, quando eu mudei de profissão. Algumas pessoas acham que eu perdi tempo tendo feito biomedicina. Eu não vejo assim. Então, assim, como foi eu que fiz e eu não vejo assim, a opinião das outras pessoas não me importa, né? E me ajudou agora para fazer psicologia, porque tem algumas matérias que são parecidas e eu consegui, como eu faço na mesma faculdade, consegui eliminar 1 ano da faculdade, né? Então, de 5 anos, que é o tempo da psicologia, eu vou fazer em 4, mas eu acho que dá pra fazer em menos, porque eu tô adiantando algumas matérias também. Enfim. Então, assim, tá me ajudando com a psicologia. É um conhecimento que, assim, agrega, porque é um conhecimento que ninguém vai tirar de mim, né? Então, assim, não me arrependo, tá? Então, assim, tiveram algumas críticas, né? Não me arrependo, tiveram algumas críticas, sim, mas aí teve algumas pessoas até que eu nem conheço, gente, que só de comentar, assim, eu de ficar sabendo, a pessoa falou assim, você não vai desistir dessa daí também. Ué, gente. Essa de psicologia eu tenho certeza que absoluta que eu não vou desistir, porque eu já tô entrando, já entrei na faculdade ciente, assim, super confiante e assim. Foi que nem biomedicina que eu entrei em dúvida, sem saber direito, fui meio que levando com a barriga, empurrando com a barriga. Eu nem gostava de estudar o curso em si, né, que eu fazia, nem estudava bastante e tudo, mas eu não tinha aquele prazer que eu tenho hoje estudando psicologia. Então, assim, sei que eu não vou me arrepender, mas assim, sempre você escuta algumas pessoas dando umas espetadas, né? Mas assim, família, pessoa de parente, marido, vizinhos, conhecidos, não conhecidos, pra mim, a opinião das outras pessoas não me importa, na verdade, nem um pouco. Então, assim, eu tô muito bem com isso. E se vocês quiserem saber depois como que eu decidi fazer psicologia, ou por que que eu decidi fazer, então depois eu gravo um outro vídeo pra vocês, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Se vocês gostaram, já clique em gostei, já se inscreve no canal, pode deixar comentários aqui que eu vou respondendo, tá bom? E eu vejo vocês lá no próximo vídeo.